O geral específico ele vai dizer respeito à complexidade da descrição. O quão complexa vai ser a descrição da tarefa realizada, da job que está sendo realizada. Aí o exemplo que eu dei de fato foi área e coordenadoria, porque determinados tipos de jobs que entram numa deveriam entrar, normalmente entram numa job description de um VP, que diz respeito a uma entregável às vezes de um ano. E não é produtivo, não tem porquê você separar essas jobs em outras milhões de jobs, porque você vai estar limitando o trabalho desse VP. No caso, então a gente tem uma descrição geral. Dentro de uma EJ, o cargo é para ser gerente de um núcleo de engenharia de tecnologia, o núcleo de tecnologia. Aí, é um cargo que nunca existiu. Então, eles estão criando o cargo, estão criando as jobs, estão criando assim, a demanda, né, as entregáveis, e estão criando a job description. Daí, a pergunta, então, nessa criação, eles não conseguiram fazer com que a job description fosse geral, porque justamente pela criação, eles tiveram que começar a criar pela entregável. Então, a entregável que é uma coisa muito específica, e eles, a partir dela, foram criando a job description. Então, a pergunta é a seguinte, levando em consideração esse contexto, que teve que partir do específico e subir, né, então partiu da entregável, e aí veio as demandas em cima dela, se a job description, por ter sido muito específica, se ela foi errada. Muito boa essa pergunta, cara. Eu sei disso. Muita linha. Obrigado. Eu vou começar a responder a pergunta da Cami falando novamente aquilo que eu falei de contexto. As dimensões elas vão depender do contexto. Eles tinham aquela necessidade naquele determinado momento, eles precisavam daquela job description, não tinha outro jeito, não tinham da onde eles partiram, eles não tinham dados de campo, eles não tinham dados de vivência, eles não tinham trabalhadores, membros, funcionários, da onde tirar dado para poder gerar essa job description. Eles tinham que fazer uma job description prescritiva, baseada na entregável, baseada no resultado, eles precisavam daquilo. Então não tem como a gente falar, isso está cagado, isso não vai funcionar. Não é bem assim. Vai depender de como você lidar com essa job description, que é aquilo que eu falei da flexibilidade relativa da job description. Se por acaso essa EJ que criou essa job description agora tivesse a atitude de a gente fez essa job description, é isso que você tem que fazer e é assim que essa job description vai ficar, sim, eles são errados. Porque isso vai gerar problema. Isso vai gerar problema porque caso as pessoas que estiverem entrando nesses cargos, que vão tentar atender e trabalhar com essa job description, não se identifiquem, ou, não funcionem muito dentro daquilo, essa job description não vai ter muita conexão com o real. E ela tem que ter essa conexão com o trabalhador, ela tem que ter essa conexão com a pessoa que vai estar realizando essas jobs. Agora, eles tendo uma determinada flexibilidade, beleza, agora a gente está tendo dados, agora a gente está experienciando essa job description em ação, a gente está vendo como é que esse cargo funciona de fato, não só como a gente queria ou achava que ele iria funcionar, e por isso a gente consegue alterar uma coisa aqui ou ali. Ou seja, uma job description que está saindo dentro desse contexto, você tem que ter um mindset ou a atitude ou a visão de que ela é quase que uma job description piloto. Você vai ver de qual é dela, basicamente. E ver se ela realmente bate com a realidade das tarefas que vão ser desenvolvidas. Vai bater com a realidade das demandas e do contexto. E aí, baseado no que você tiver de retorno dessas experiências, você vai alterar. Agora, se você pensar que é essa job description, pronto, é direcionamento da administração, não vai funcionar. Então, eu diria assim que estaria errado dentro disso que eu estou falando. Só dentro do contexto que a Cami falou, não tem como você falar que está certo ou errado, vai depender de como que eles vão lidar com essa job description. Foi respondido?